Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, prazer tê-lo sempre aqui. Sempre meu. Para um assunto muito legal, que inclusive o doutor Roberto recebe muitos e-mails. Claro, a gente passa o contato aqui, isso é importante, né? Até porque ele tem uma visão diferente da nossa aqui no programa, entendendo muito qual a orientação que o público está precisando. É verdade. Né? E esse é um assunto que te pediram, né, doutor? Sim, sim, bastante. Por isso que eu achei bacana trazer, Carol. Porque existem os dois extremos, né? A obesidade, como fator de risco na saúde, e a magreza excessiva, que é o termo que a gente usa na nutrologia. A magreza excessiva é que tem que tomar cuidado se não é por alguma doença. Certo. Agora, ser magro não quer dizer que seja um desnutrido. Então, a gente sempre tem que descartar e enquadrar qual é o problema do paciente em questão, na questão do teu peso, se ele deseja ganhar peso ou se ele está caminhando para uma perda de peso progressiva, mesmo comendo normalmente, aí pode ter patologias envolvidas. Então, eu pensei numa pauta, a gente vai começar aqui numa sequência da direita para a esquerda, para entender como ter um ganho de peso saudável, né? E não fazendo uma alimentação com muitas calorias, só que de maneira totalmente imprópria, porque senão se entupindo ganha de leite condensado, se entupindo de açúcar, de bacon. E, na verdade, dá para ter um ganho de peso programado, com orientação de médicos e nutricionistas, desde que bem equacionado. Perfeito. Então, o primeiro degrau, Carol, que a gente tem que fazer, eu pensei aqui, eu trouxe do lado direito, são os exames laboratoriais, Carol. Por que os exames laboratoriais? Eu adorei. Isso aí é meus brinquedinhos. Os exames laboratoriais vão dar pra gente, pro médico, a chance de classificar se o paciente está com algum problema de saúde que esteja levando à dificuldade de ganhar peso ou a perda de peso progressivo. Então, você pode ter alterações na tireoide, hipertireoidismo que não está sendo tratado, existem doenças do aparelho digestivo onde a absorção do nutriente fica comprometido daquilo que você ingere. Então, tem que se descartar inicialmente um facilitador da perda de peso ou um dificultador do ganho. E normalmente o problema para a pessoa que tem mais dificuldade para engordar e a pessoa que tem mais dificuldade para emagrecer, normalmente esses problemas podem ser parecidos, só que de maneira contrária. Isso. Uma coisa assim, eu estou perdendo peso progressivamente, mesmo comendo o que eu estou comendo. Isso é mais preocupante. Isso é estranho. Isso é estranho. Não é normal. É algo que precisa procurar o médico, porque não é normal. Agora, por isso que os exames são sempre importantes. Agora, tem pessoas que querem ter um ganho de peso e têm dificuldade, mesmo que não seja por nenhuma doença. Existe a genética, né, que é a pessoa que é filho de magros, os avós eram magros, tem uma constituição genética de magro. Esse paciente, ele pode ser um magro saudável, sem problema nenhum. E como tentar ajudá-lo a ganhar peso de maneira saudável. A gente também vai focar, na verdade, esse público. Entendi. E tem pessoas que não ganham peso porque comem mal, porque não fazem por onde, né? Não tem apetite, comem pouco. E para eles também a gente tem que dar um estímulo. Entendi. Né? Mas a primeira etapa, exames e analisar a composição corporal, Carol, porque existe uma classificação que a gente pega o nosso peso, divide pela altura ao quadrado, que a gente chama de IMC. Se ficar acima de 30 é obesidade. De 25 a 30, sobrepeso. De 20 ou 19 até 25, eutrófico, meu peso está compatível para a minha altura. Quando seu IMC começa a ficar abaixo de 19, peso dividido pela altura ao quadrado, aí já começa a haver uma preocupação. Você pode ter um IMC entre 18,5 e 19, ser um magro genético, mas estar saudável. Entendi. Abaixo de 18,5 já passa a ser mais preocupante, que você pode estar numa magreza excessiva. Entendi. E essa magreza excessiva é uma desnutrição. Né? Principalmente a questão da massa muscular, que a gente se preocupa, porque a gente vai envelhecendo e perdendo massa muscular. Né? A gente vai, infelizmente, declinando hormônios e a massa magra, a massa muscular, vai sendo diminuída com a idade. E se eu já tenho uma massa magra hoje, muscular, muito baixa, eu tenho chance de ser um idoso que a gente chama de idoso frágil ou sarcopênico, onde a perda da massa muscular é intensa a ponto dele não conseguir ter força para fazer as suas atividades, ter quedas com mais facilidade. Então, a gente se preocupa, assim, desde a infância ou adolescência, vida adulta, principalmente na vida adulta, com esse grupo para que ele não tenha problemas futuros. Então, primeiro, descartado problemas físicos, exames laboratoriais. Peguei meu paciente, analisei sua composição corporal. Isso é feito com exames técnicos, com medidas de circunferência do braço, das pernas, são as medidas chamadas antropométricas. E tem um exame hoje prático que é a bimpedanciometria, que analisa isso em minutos. Então, com esses exames todos em mãos, eu vou classificar meu paciente. Se ele é
magro por algo que está emagrecendo por patologia, vamos tratar essa doença, tá? Sim. Agora descartamos, não tem doença, não tem nada, ele está magro e quer ganhar peso. Então a gente tem que fazer, aí partir para os alimentos. E na questão da composição corporal, Carol, que eu esqueci, a taxa de gordura no corpo humano, o que a gente tem de gordura, também tem significado. A gordura no nosso corpo, aquela que a gente tem, não que a gente come, é fonte de depósito de vitaminas, ajuda na produção hormonal. Então, existem níveis abaixo de um certo nível onde o risco na saúde aumenta. Então, menos do que 8% de taxa de gordura corporal. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Isso tem que ficar atento também, porque pode ser um risco na saúde. Não estamos falando do caso dos atletas que têm aí um... Sim, todo um acompanhamento. Eles são programados para ter uma taxa de gordura corporal sob supervisão médica, da medicina esportiva, do nutricionista esportivo. Então, esse ele está tranquilo. A preocupação é aquele que está sem orientação, né? E que está correndo riscos na saúde. Então, para se ganhar peso, né, seja massa magra ou até gordura corporal, se necessário, tem que ter um aporte calórico para isso, né? A gente tem que dar combustível suficiente para isso. Então, existe uma conta que quem está em casa queira mais ou menos ter uma ideia, embora o correto é procurar um nutricionista, um médico nutrólogo, que isso também vai ser feito. A gente tem que ingerir uma média para ganho de peso, mais do que 30 calorias para cada quilo do seu peso. Entendi. Pelo menos até 35. Certo. Se for um atleta, isso muda, tá, Carol? Até 50 calorias por quilo de peso, alguns atletas precisam ingerir. Entendi. Mas vamos pegar lá o que está começando a tomar providência, ele quer começar a ganhar peso. Está lá, sedentário. Então, ele tem que ingerir, vamos pegar uma pessoa de 50 quilos, 30, 35, só de calorias aí, 1.750. Só que tem isso se ele fosse parado, ficasse acamado. Como ele vai fazer alguma atividade, aí dependendo desse nível de atividade, sofre um reajuste essa conta, um fator de reajuste. Que para uma atividade leve a moderada seria mais 50% de calorias. Então, mais ou menos aí 2.500 calorias para uma pessoa de 50 quilos que vai começar a fazer alguma atividade leve. Entendi. Pra justamente ter sobra de calorias. É importante fazer atividade física porque faz bem. Sim, atividade física nunca se deixaria de recomendar. Se a pessoa já está magra, ela tem que comer mais. Aí eu só vou dizer qual é a mais adequada para quem quer ter ganho de peso. O que eu vou falar de atividade física sim, porque é uma dica importante. Feita essa conta, agora como eu vou colocar essas calorias na prática? Porque a gente pode avacalhar, falar, come tudo comer hambúrguer, batata frita, bacon, açúcar, leite condensado, só que isso não é interessante para a saúde, né, esse excesso. Então, as regras também continuam valendo. Desse total, 50%, 55% tem que ser carboidrato, o bom carboidrato, 15% a 20% proteína, a boa proteína. Da mesma forma como para uma pessoa que tem uma dieta para emagrecer, só que o que muda é a quantidade. E o tamanho das porções, o quanto você pode dar para esse paciente. Então, existem pacientes que têm dificuldade de conseguir ingerir essa quantidade porque não comem. Dá até raiva, aquele que fala, poxa, eu queria ser assim. Eu vou ler, deixa eu ler a mensagem que chegou aqui, que é da Silvana Lopes. Silvana, um beijo para você. Prestem atenção. Tenho 37 anos e peso 44 quilos. 44 quilos. É bem magrinha. Meus exames dão todos ótimos. Com a dieta consegui ganhar 1,5 kg, mas já perdi tudo. Então, assim, a pessoa tenta e perde rapidamente. Uma pergunta, é sinal que o metabolismo de algumas pessoas é muito acelerado? Sim. É aquela coisa assim, a jato, Sim, digamos. tendência genética. Tem pessoas que são queimadoras de energia, outras são mais poupadoras. Existe, sim, uma diferença de genes que codificam respostas ao alimento. Entendi. Então, tem pessoas que queimam com mais facilidade. Né? Mas a maioria ainda tem mais dificuldade. Uma dificuldade, a maioria. Né? Hoje a gente tem mais facilidade de ganhar peso, porque a genética é mais favorável ao ganho do que não engordar. Mas, de qualquer forma, para esse público, ela tem que ficar atenta se não está com algum problema de saúde, algo que esteja dificultando. Mas feito aqui a conta, Carol, tá? Como é que a gente faz? Como é que eu posso aumentar o total, o aporte calórico sem precisar de grandes volumes? Aí é uma dica nutricional. Que a dificuldade é ingerir volumes. Quem é magro, às vezes, não tem fome. Ou ele tem dificuldade de comer grandes volumes. Para esse público, o que a gente faz? Por exemplo, alimentos muito calóricos, boas calorias, num volume menor
menor. Entendi. Oleaginosas, Tá. tem um valor calórico legal, castanhas, nozes, amêndoas. São super saudáveis. São saudáveis, é uma boa gordura. Temos aqui as sementes, por exemplo, semente de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora. Sementes geralmente são calóricas. Tanto que a gente, para quem quer perder peso, a gente pede para não exagerar. Pode comer, mas não exagere, porque elas têm calorias. Toda a semente, no germe dela, tem óleo, tem gordura. Então, é calórico. Cada 1 grama de gordura tem 9 calorias, mas são calorias boas, né? E isso que é importante. Isso que é importante. Granola, não a light. Pega a granola sem ser a light, que a granola light é sem o açúcar mascavo. Então, a granola tradicional tem um aporte calórico bem razoável. Com açúcar mascavo. Né, com açúcar mascavo. Inclusive, eu trouxe o açúcar mascavo como uma sugestão de aumentar o aporte de calorias, mas o açúcar mascavo tem nutrientes, Carol. Ele tem zinco, vitaminas do grupo B, não é só glicose como açúcar refinado. Entendi. Então, seria uma estratégia... Para esse grupo? Para o grupo que quer aumentar o aporte calórico, de maneira mais saudável. Tá. Colocar gema de ovo, que é um macetezinho legal, no feijão, na hora de preparar o feijão. Porque a gema de ovo vai aumentar o aporte calórico. E tem proteína também, de maneira mais saudável. Tá. O azeite é um alimento calórico, só que saudável. Então, colocar um pouco mais de azeite nas refeições, na salada. Perfeito. Então, é um aumento de aporte energético saudável, para somar as calorias que ele precisa para o ganho. Perfeito. Né? Agora, como eu disse na escalada, que claro, a gente também atende o público que ainda é a maioria que precisa perder peso. Então, doutor, esses alimentos também são indicados para as pessoas que precisam perder peso em baixa quantidade. Em volumes adequados. É tudo uma conta. Tá. Quanto comer para perder peso, quanto comer para manter e quanto comer para ganhar. Aí é uma conta técnica, né? Então, quem faz isso é o nutricionista e o médico. Eles não fazem deixa essa de ser uma conta pra matemática. você. Sim, sim. O que muda, o que eu acho bacana e legal a gente dizer isso aqui no programa, que o papel do Dr. Roberto ele faz sempre muito bem, é mostrar os alimentos que valem a pena. Os alimentos mais saudáveis. A quantidade, claro, precisa de uma orientação, porque cada um tem aí o seu organismo, a sua composição corporal. Mas olha que bacana você identificar esses alimentos e falar assim, poxa, eu preciso ganhar peso. Eu não vou comer batata frita. Eu coloco um azeitezinho um pouquinho mais na salada. Eu vou comer as minhas oleaginosas... numa quantidade um pouco maior. Maior. Poxa, e olha que bacana, esse público ainda pode dar uma abusadinha. Pode, e se ele fizer atividade física, precisa de um cuidado ainda maior para dar mais energia na suplementação, nos alimentos. Inclusive, é uma estratégia também interessante usar o complemento alimentar, né? Que, na verdade, seriam os alimentos prontos, né? Por exemplo, na forma de uma barra. Aqui eu trouxe uma barra de proteína. Que ganhar massa muscular é tão difícil, doutor Roberto? Não é fácil. Depende de... como construir parede. Depende de tijolo, cimento e pedreiro. Então, pedreiro é a questão hormonal, se tem níveis adequados. O tijolo é a proteína e o cimento é o valor calórico, é o carboidrato que tem que entrar. Certo. Então, tem que ter, sim, um aporte maior. Bom, vamos lá. Então, aqui eu estou pensando, os complementos alimentares, Carol, os suplementos, eles também podem ser utilizados mesmo para a pessoa que não esteja fazendo atividade física, que quer ter um ganho de peso. Porque para quem não tem muito apetite, para quem tem dificuldade de ingerir, a gente hoje tem no mercado, conversa com o seu nutricionista, teu médico, existem suplementos alimentares na forma de pó, que você joga no leite, ele acrescenta valor calórico, vitaminas importantes, minerais importantes. Tem na forma de pó, na forma de packzinho, de caixinha, tem na forma de caixinha assim também, tem vários nomes comerciais. Isso é uma maneira de otimizar o aporte calórico e energético de maneira equilibrada, porque são todos pensados no equilíbrio. Tem a quantidade correta de minerais, vitaminas, proteínas, minerais. E esses shakes de substituição, que se usa até para perder peso, também é uma estratégia para ganho de peso, porque você pode não substituir uma refeição por ele, acrescentá-lo. Tanto que eles também são propostos para o ganho de peso, porque eles são equilibrados. A indústria pensa em equilibrá-lo. Você acrescenta junto de uma refeição e você tem um aporte calórico maior. Para quem quer perder peso, em algum momento, com orientação, você substitui a refeição. Porque ele tem um valor calórico, ele é equilibrado, com um valor calórico menor que a refeição que você faria. Entendi. Quem precisa ganhar peso de maneira saudável, pode coloca a mais. acrescentá-lo.
Tá? Olha que legal, então, isso é uma porque de dica fato bacana. eles são muito balanceados, eles têm tudo, né? A indústria pensa em balancear justamente para que não haja um desequilíbrio nutricional. Você Entendi. substitui apenas uma caloria menor numa refeição tradicional. Tá. Aqui não, acrescentar as refeições do dia a dia. Barra de proteína, uma maneira de ingerir mais proteína. Tá. Aqui eu trouxe um packzinho de mel, que é um sachêzinho interessante, inclusive é orgânico, já tem. Olha só. Porque o mel é exagero não, mas é um alimento calórico e saudável, né? Melhora a imunidade também, Também, o mel, né? também, tem várias propriedades interessantes. Agora, vamos pensar em quem vai partir para atividade física. Uma coisa na alimentação, Carol, que é o contrário de quem quer perder peso. A gente estimula alimentos termogênicos, né? Para estimular a queima. Para quem quer ganhar peso, não. Tá? Não vai tomar muito café, não vai tomar muito chá verde, não vai tomar chá de hibisco, não vai colocar canela, gengibre, porque você pode estimular uma queima que você não quer, tá? Entendi. Só para quem quer perder peso. Então, olha que interessante. evitar os alimentos. É um caminho inverso, né, Carol? Olha, e a gente não para pensar nisso. A pessoa fala assim, não, então vou comer vou comer batata frita, vou tomar um milkshake, sendo que não é necessário. Fuma, toma café pra caramba e às vezes tanto o tabaco quanto a cafeína em excesso pode estimular o metabolismo. Então tem que ficar atento. Interessante. Bom, agora quanto aos suplementos. Se você vai fazer atividade física, Carol, a atividade aeróbica, caminhada, esteira, bicicleta, dança, as atividades leves a moderadas aeróbicas, nos primeiros 25 minutos, 30 minutos, o corpo utiliza como energia a glicose do carboidrato que você comeu recente. Então, primeiros 25 minutos, quem vai fazer uma caminhada, uma corrida, uma esteira, uma dança, uma bicicleta, não vai mobilizar reservas de gordura no corpo, não. Primeiros 25 minutos, meia hora. Só que a partir de uma certa etapa, mais ou menos a partir de 30 minutos, o corpo humano, desde que a atividade esteja contínua, né? Continuei, passei de meia hora. A partir daí, o corpo começa a usar como energia, não mais a glicose do teu sangue, para não faltar para o cérebro. Ele começa a buscar a sua reserva de gordura corporal como energia. Então, quem quer ganhar peso não pode fazer atividade aeróbica de longa duração. Não que não possa fazer porque é saudável. Entendi. Tá? Vai fazer sua caminhada, quem gosta de correr, corre. Agora, não fique muito tempo, porque senão você estimula teu corpo a usar reserva de gordura corporal. Entendi. Tá? E isso para quem quer ganhar peso porque está com baixa taxa de gordura corporal, não é legal. Agora, quem quer perder peso é o contrário. E perder a gordura tem que fazer mais que meia hora. Mais que meia hora, já é o caminho inverso. Agora, isso é muito interessante. É importante falar, porque aliás, eu tive um paciente que dizia que não conseguia ganhar peso porque ele treinava tênis todo dia 4 horas. Falei, caramba, tem um gasto energético enorme, né? E não comia a quantidade para repor, acabava emagrecendo. E a queixa dele era não conseguir engordar. Entendi. Então, vamos mudar um pouquinho isso. Faça atividade, mas não extrapole. Dessa atividade, entendi. Então, a primeira fase da atividade física a gente perde a glicose. A glicose. Depois, a gordura. Isso. E se a pessoa passa aí muito tempo, uma maratona e tudo mais, começa a pegar o músculo. E começa a utilizar a proteína do músculo como energia. Aí a coisa vai por água abaixo. Por isso que tem que ter uma orientação, Carol. Quem vai fazer atividade física para ganho de peso tem que estimular o músculo a aumentar. Né? Porque a gente vai ganhar peso em massa magra. Então tem que ter um aporte calórico correto, todo contadinho. O total de proteína tem que ser extremamente computado, tem que ingerir mais do que 1,6 gramas de proteína para cada quilo de peso. Até 1,7. É a proposta da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. É bastante. É bastante, tá? É uma quantidade que nem sempre se consegue só no alimento. Então existem os suplementos, por exemplo, um whey protein, que é um suplemento proteico da proteína do soro do leite, que pode facilitar esse aporte proteico, principalmente na primeira hora pós atividade de musculação. Entendi. Potencializa a massa muscular a ser reconstituída, a ser renovada. E isso é bacana, porque é de uma maneira saudável, inteligente. E vamos falar das mulheres, tem o grupo dos homens, vamos falar das mulheres. Quantas são as mulheres tentando emagrecer e tal, tentando ganhar massa muscular? Para quem já está magro, esse ganho de massa muscular, de repente é mais fácil, porque ela não tem que passar pelo período da perda de gordura. É verdade. Né? Então, gente, isso no final acaba sendo uma vantagem. Importante você que quer ganhar esse peso e tal, pensar nesse ganho de massa muscular como uma coisa benéfica para fazer bem, para o corpo ficar mais bonito também, na estética, né? A gente tem que pensar na saúde, né? Você pensa em tudo. Pensa em tudo. E acaba facilitando a vida. Exatamente. Se tiver uma taxa de gordura corporal muito baixa, um magro excessivo mesmo, que até a taxa de gordura está baixa, e a musculatura, aí a liberdade
finalidade é de ganhar até um pouco de gordura, mas quando você tem a gordura ok e a massa muscular é que está baixa, é que também não pode haver um excesso de calorias sem atividade física, senão vira gordura também. Entendi. O excesso. Mas de qualquer forma, se a gente está falando aqui do ganho de massa muscular, o aporte energético total do dia é importante e o aporte proteico com muito carinho tem que ser visto. Existem contas matemáticas que o profissional de nutrição faz para o paciente receber essa orientação, mais o treino específico. Aí entra o educador físico dando as orientações de qual é o treino, onde ele não vai queimar gordura excessivamente, não pode ter tanta aeróbica e caprichar mais na musculação, na hipertrofia, com o aporte proteico bem adequado. Agora eu vou te fazer uma pergunta importante que chegou aqui no Twitter, eu não estou conseguindo achar de quem que é, mas é uma pergunta que eu acho que é uma dúvida de muitas mulheres. A relação do baixo peso, da magreza, com a dificuldade de engravidar. Existe os dois extremos, né? O excesso de gordura corporal e a taxa muito baixa, porque o estrogênio, que é um dos hormônios importantes aí no ciclo ovariano da mulher, tem uma correlação direta com taxa de gordura corporal. Existe a produção hormonal, também o ciclo da produção de estrogênio passa pelo tecido adiposo. Então, por exemplo, ou até o estresse também, atletas que fazem muita atividade física, que ficam horas no treino, com uma alimentação às vezes balanceada, também pode influenciar em não ovular e não engravidar com facilidade. Mas a magreza excessiva também influencia na fertilidade da mulher. E a obesidade também, Carol. Os dois extremos, então. Tanto quem tem muito peso quanto baixo peso. Tem baixo peso. Olha que importante. Isso tem que ficar atento. Então, por isso também, olha, quantas mulheres também podem estar passando por isso e elas falam, poxa, mas por que eu não estou conseguindo? De repente... Pode ser ou uma magreza excessiva, né, que pode estar com uma taxa de gordura corporal muito baixa. Isso precisa ser visto e bem orientado para ela voltar a ter a fertilidade dela. Eu acho que aí é uma parceria do ginecologista com o médico nutrólogo, com os nutricionistas. Verdade. Isso pode ajudar. E o último degrau aqui, Carol, em casos extremos, a gente pode dar uma ajuda com medicamentos. Em que sentido? Pacientes que são têm um apetite muito baixo, né, que tem um baixo apetite muito intenso. Idosos, às vezes até algumas crianças. Existem medicamentos que estimulam o apetite. Isso o médico pode ajudar a prescrever, para ele ter um pouco mais de fome e conseguir comer. Existem medicamentos que são indicados para fim de diminuir a perda de massa muscular. Aí eu diria que é uma das únicas orientações, as únicas indicações reais de uso de anabolizante na medicina, dentro do que é recomendado, é o paciente que tem uma baixa muscular muito grande, que a gente, por exemplo, um idoso com uma queda de músculo extrema por ou patologia, ou porque ele está com uma doença que está consumindo a massa muscular dele, um acamado, um adolescente com uma produção de hormônios importantes na massa muscular muito baixa. São casos onde o médico define a diminuição excessiva do hormônio que ajuda na sua massa muscular. Entendi. Então, existem pacientes com oncológicos, com uma perda de massa muscular intensa, pacientes com aidéticos, com uma perda de massa muscular muito extrema. Que então, nesses casos se usa os medicamentos chamados anabólicos. Que aí sim a indicação não é para fins lúdicos, não é para ficar forte, não é para crescer, não é para secar, é para fins de não deixar esse paciente caminhar para uma caquexia, que é uma perda extrema da sua massa muscular, gerando risco de vida. Então existem casos onde o medicamento é importante por uma caquexia. E com orientação médica, de preferência. Sempre. De preferência, porque senão a coisa começa a ser feita de maneira empírica, né? Doutor Roberto arrasou. Vocês viram que a questão é a seguinte, o que é saudável, tá tudo aqui. O que vai mudar do seu objetivo é a quantidade. Então, isso que a gente tem que estar muito atento. Descartar as doenças, né, Carol? Primeira coisa, sempre exames na mão, sempre consultando o seu médico. Gente, é o que eu falo, quando a gente faz tudo direitinho, o resultado é muito bacana. Fica mais seguro, né, Carol? Tanto para a sua saúde, para você constatar ali nos seus exames que está tudo bem, para o médico, fala, poxa, a gente está na linha certa e isso é muito legal. E para que você se sinta bem e feliz, se tem um objetivo, a gente sabe que a saúde é o mais importante.
importante. Mas eu acho também que hoje, com tantos problemas, com tantas coisas, a nossa autoestima está muito ligada a tudo isso. Então, assim, claro que para o grupo das meninas que precisam perder peso para conquistar essa autoestima e para aquelas que estão muito magras, que também querem aumentar um pouquinho esse porte para se sentirem mais felizes. Exatamente. Procure sempre seu médico e eu agradeço mais uma vez. Doutor Roberto, Carol. como sempre, arrasando, deu uma aula. Daqui 15 dias ele está de volta, sempre às segundas-feiras. E eu vou deixar um site que ele e a Malu cuidam com o maior carinho. Lá tem várias receitas. Você que tem intolerância, você que precisa mudar a alimentação do dia a dia, para o seu objetivo, que foi o que a gente disse agora, acesse www.pedacozinha.com.br pedacozinha.com.br.